Fala, galerinha esperta! E aí, só de boa, todo mundo tranquilão, suave em cima do caminhão. Olha só, em cima do caminhão. Não dá mais. Nessa época aí, o pessoal viajava em cima do caminhão. É verdade. Ia pra beira da estrada pedir carona. Exatamente. Eu passei por isso, Carlinhos. Eu viajei várias vezes em cima de bolé de caminhão, indo pro sítio. Da carroceria, né? Rapaz, a gente ia com a sacola aqui, depois chegava, botava os mantimentos no paneiro que a gente deixava guardado no sítio do amigo do meu pai, e a gente ia, entrava na picada dentro da floresta, 5 quilômetros, 6 quilômetros para dentro. Então, essa realidade não foi só minha, foi de muitas pessoas, inclusive pode ser da sua família, dos seus pais, você ou conhece alguém que viveu essa vida aqui, essa verdadeira aventura na Amazônia. Aventura na Amazônia, o Eldorado amazônico, né? Exatamente. Alguns não eram, para alguns não foram Eldorado, não. Exatamente. E essa vinda de várias pessoas de vários lugares do Brasil para a Amazônia, para essas áreas de assentamentos que foram feitos pelo INCRA, que o INCRA, ele, em determinado momento, ele teve culpa. O grau de culpa, o né? grau de culpa dessa devastação, né? Porque ele não fez um planejamento adequado. E essa falta desse planejamento adequado fez esse nível de devastação ser muito intensa na década de 70 e 80, que fizeram que o mundo se olhasse para a Amazônia e fizesse a crítica. Porque os Estados Unidos, como você falou, né, é o principal financiador do Banco Mundial. Então, pessoas do mundo inteiro foram na época, inclusive apareceu no jornal, nos telejornais do mundo inteiro, pessoas indo para frente do Banco Mundial nos Estados Unidos, Nova York, para cobrar, fazer campanha lá, não queime a Amazônia, tal, e foi aquele bafafá. E aí foi a pressão do governo americano em cima do governo brasileiro para reverter essa situação. Essa situação que o professor Jorge está falando é uma situação de uma outra aula que nós vamos comentar. Isso. Porque a partir dessas pressões internacionais, nós vamos ter então que o governo federal implantando novos projetos, como por exemplo o Polo Noroeste, o Plano Afloro, que foi planos para tentar minimizar esses impactos, que era o desmatamento e as queimadas, que foi gerado pelo processo de ocupação da região amazônica, que iniciou na década de 70 através do regime militar, dos governos militares, que abriram estradas, criaram projetos de colonização, trouxeram as pessoas lá do sul, do sudeste para a região amazônica. Portanto, o nosso resumão está começando agora. Anotem o que a gente vai falar, porque ela vai ser importante para depois você realizar a nossa atividade. Vamos lá na tela? Aula 8.2, nós trabalhamos a questão do meio ambiente. Lembrando que isso ocorre, a ocupação do espaço geográfico começa na década de 70, né, onde recebemos milhares e milhares de pessoas vindas de outras regiões, especialmente capixabas, paulistas, paranaenses, né, catarinenses, gaúchos, paranaenses. Também tivemos a presença, baiano, nós temos alunos aí da comunidade pomerana, né, lá da região de Espigão do Oeste, ali, aquela região, pessoas que vieram de outros países também, porque viram a propaganda governamental nessa época de doação de lote, de área que o governo dizia que era produtiva, mas que quando eles chegaram aqui era outra realidade, né, professor Jorge? É isso aí. E nós estamos falando de Rondônia, né, mas isso também aconteceu no estado do Amapá, do Amazonas, porque foi uma política pública a nível federal, não é isso? Então a gente teve isso acontecendo no Brasil, ok? Aí a gente, falando ainda de Rondônia, isso foi implementado por políticas públicas para desenvolver a região norte do Brasil. É isso? E ocupar o território. Mas essa ocupação do território era baseada na remoção da floresta nativa. Carlinhos, vale salientar para o nosso aluno que nós não falamos do que ciclo que a gente está falando, né? Que é o ciclo agrícola. Ciclo agrícola, exatamente. Né? Dentro desse tempo também, nós temos, além do ciclo agrícola, o ciclo da mineração. Isso. Porque quando começam a fazer a retirada, eles vão tirar tanto os recursos minerais quanto os recursos vegetais. E quem foi o responsável por fazer toda essa política de assentamento? INCRA. Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E aí falamos também sobre a questão do arco do desmatamento. Falamos que esse arco do desmatamento, ele avança sobre a floresta,
principalmente para a agropecuária, pela agropecuária, que inclusive o professor Carlinhos falou, que tem uma implementação muito grande de produção de soja, que inclusive um dos maiores parceiros do Brasil é a China, beleza? E aí a gente falou que não é só em Rondônia que tem o desmatamento, nós temos em Roraima, Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Tocantins, Mato Grosso, Rondônia e Acre, ou seja, todo mundo na Amazônia Legal está devastando, beleza? E aí, como o professor Carlinhos falou, vamos dar destaque a Mato Grosso e Pará como sendo os maiores devastadores da floresta. Perfeito. Ok? Mostramos para vocês a imagem da espinha de peixe baseado na... Vou colocar de preto? Não, vou colocar de azul, né, Carlinhos? Aqui, ó. A BR-364, ela foi digamos assim, um incentivador também desse desmatamento, porque é por onde corre o desenvolvimento. Se tem desenvolvimento, não tem como não ter, nesse caso, a devastação, porque foi baseado nisso, era por onde escoava a produção. E por onde escoa a produção até hoje. É isso? Perfeito. Um outro detalhe também sobre a questão do aumento do desmatamento, né? Porto Velho, né? Ela se destaca como uma das cidades que mais desmatou, seguido de Candeias, Nova Mamoré e Cujubim, isso nos anos de 2020, onde o estado de Rondônia tinha esse aspecto de forma negativa, né, nessa questão do desmatamento. Porto Velho é campeã, né, sendo disparada campeã como o município que mais desmatou. Apesar de que em 2024 nós tivemos uma queda de 77% no foco das queimadas, mas mantivemos, aliás, do desmatamento, mas mantivemos o aumento das queimadas no estado de Rondônia. E aí a gente tem consequências, né, desse desmatamento, que a gente tem a intensificação da ação antrópica ou ação humana. Eu pedi para você anotar isso, para você não se perder se você ver esse termo técnico em provas e concursos. Os desmatamentos e queimadas são em níveis alarmantes, a gente tem perda de biodiversidade, expõe o solo à erosão, tensões sociais pela posse da terra, ou seja, violência no campo, problema de saúde pública por causa da fumaça, da queimada, a gente tem problemas de saúde pública por causa da violência no campo, que enche, às vezes, os hospitais, a gente tem o problema de desertificação, ok? A gente tem a tensão entre brancos e indígenas, pessoas que têm seus sítios, seus lotes, suas fazendas, e adentro terrenos, território que é terra de proteção, né? Terras protegidas, terra dos indígenas. E contribui também essa queimada para intensificar o efeito estufa. E agora, meus queridos, vocês têm aí uma atividade de boa, tranquilão, suave na nave, ok? Faz aí, daqui a pouco a gente volta. Tchau. Tchau, tchau. Fala, galerinha esperta! Obviamente está todo mundo aí tranquilão, suave em cima do caminhão. Ou não, é suave na nave, né? Não pode mais ser em cima do caminhão, como na década de 70. Proibido. É proibido. Então, é uma atividade super tranquila. Obviamente que os alunos fizeram as anotações, né? Sim. Devidas, e obviamente todo mundo se deu bem. Vamos lá ver se todo mundo acertou? Vamos lá, meu diretor. Um abraço para o nosso diretor Batatinha, não é isso? Questão número 1. Olha só, de acordo com o IBGE, o Censo Demográfico de 2000, este total, nós temos aí uma população de 1.379.787 habitantes, população de 2000, tá, galera? Isso aqui já é um dado antigo, a gente colocou um dado atual mas lá na nossa aula, mas ele está falando o seguinte: essa aceleração do crescimento da população de Rondônia pode ser atribuída a que fatores? Letra A, aos 2 ciclos da extração de látex que permitiram a fixação dos seringueiros vindos do Ceará em vários povoados ao longo do Rio Madeira e do Mamoré. B, a distribuição da população rondoniense ao longo dos rios que cortam o estado e seus afluentes que, com atividades extrativas vegetais, fixam a população no campo. C, a Comissão Rondon, que instalou as estações telegráficas em Vilhena, Pimenta Bueno, Ji-Paraná, Jaru, Ariquemes e Porto Velho, que permitiu a comunicação entre essas cidades e acelerou o processo de urbanização. D, há um conjunto de fatores de ordem política, socioeconômica, de infraestrutura, abertura da BR-364, que, ao atrair fluxos de imigrantes de vários estados,
aumentou a população e a rede de cidades. Letra E, ao aumento das atividades extrativas, minerais e vegetais, que atraiu migrantes tanto do Nordeste como do Sul do país, que representavam mão de obra qualificada. Então, vamos lá ver o comando da questão. Olha só, tínhamos em 2000 1.379.000 habitantes. E o texto diz que houve essa aceleração do crescimento da população. E ele está perguntando o que ocasionou isso. Nós não podemos dizer que foi o ciclo da borracha, do lado, né? da borracha, né? Porque isso aqui é antes dos anos 2000. Então, olha só, uma questão, pegadinha aí, querendo pegar o aluno, questão do tempo. E tem um detalhe, ele está falando que colaborou para o aumento da população, mas somente ao longo da onde? Nessas áreas geográficas. Longo do Rio Madeira e Mamoré. E não foi. Foi em BR-364. todo o estado ou todo o território federal de Rondônia. Isso. A distribuição da população rondonense ao longo dos rios que cortam o estado. Novamente falou dos rios. E não é a BR-364. Nós falamos que ela que deu um grande impulso, por ela escoa a produção agrícola de Rondônia. Tá? Então não é a B. Aí a gente chega na C. Cancela. Na C, a Comissão Rondônia já era, olha só, isso aqui é do século retrasado. Não é isso? É do século passado, então a gente não está falando mais da Comissão Rondônia. D, há um conjunto de fatores de ordem política? Sim, falamos de INCRA e implementação de políticas públicas do governo federal. Socioeconômica? Sim, falamos da questão de implementar políticas para desenvolver a Amazônia. A produção. A produção. Criar infraestrutura, como, Sim. por exemplo, a abertura da BR-364 foi um fator. Sim. Assim como se fosse uma questão relacionada à Amazônia, a abertura da Transamazônica, né? Isso. Também foi outro fator que contribuiu para a vinda desses migrantes. E a letra E, ao aumentar as atividades extrativas, minerais, de vegetais que atraiu imigrantes, não. A gente está falamos inclusive, chamava-se ciclo agrícola. Então, não era extrativa, não, ok? Se você marcou a letra D, muito bem, parabéns. Vamos para a questão 2. Primeiro projeto integrado... Jorginho, você está demais, Jorginho. Você, hein? Primeiro projeto integrado de colonização do território federal de Rondônia, implantado em terras férteis, na região central de Rondônia, atraiu mais intenso fluxo migratório dirigido a Rondônia. Conclui-se que se trata do Pique Cisne Girão, Pique Ji-Paraná, Pique Ouro Preto, Pique Porto Velho ou Pique Padre Adolfo Roll. A única coisa que eu sei é que eles não colocaram Porto Velho, porque Porto Velho não está na região central de Rondônia. Mas nós falamos que o primeiro pique do estado de Rondônia foi o Pique Ouro Preto. Exatamente, aquela região ali tem uma vasta região que tem esse solo fértil. Casos raros em Rondônia, tá? Exatamente. Vamos lá, questão 3. As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 922 quilômetros quadrados em agosto de 2019, enquanto em 2018 a degradação florestal detectada totalizou 119 quilômetros quadrados, um aumento de 675%. Em Rondônia, o município que mais desmatou em 2019 foi? Letra A, Nova Mamoré. B, Buritis. C, Pimenta Bueno. C, D, Cacoal. D, E, Porto Velho. Então, meus queridos, vão lembrar... Vai lembrar do gráfico, do gráfico, né, Jorginho? Exatamente. E aí tem muito aluno que pensa assim, Porto Velho é uma cidade que o pessoal mora mais na cidade, mas tem também a região do campo, e a Porto Velho é muito grande. É uma dos municípios maiores em extensão territorial, né? Então, Exatamente. Tem muita área de produção, área que foi desmatada. Se você marcou Porto Velho, olhou lá o gráfico, lembrou do que o professor Jorginho falou, muito bem, parabéns. Lê um pouquinho aí, Carlinhos, por favor. A questão 4. O uso da floresta úmida para a agricultura, normalmente envolvendo desmatamento, altera radicalmente as características ecológicas, tais como a vegetação, solo, ciclos de nutrientes e diversidade de espécies. Padrões de uso da floresta úmida têm levantado preocupações amplamente compartilhadas. É importante examinar algumas dessas preocupações, incluindo alguns desses equívocos populares, a respeito das consequências ambientais, para que se possa avaliar a agricultura pioneira em termos de seu custo ambiental e chances de sustentabilidade ao longo do prazo.
Ele está falando exatamente da nossa floresta amazônica e o seu uso sustentável, né? E aí vem a pergunta. Um dos problemas ambientais decorrentes da alteração sobre o ambiente natural em destaque é, letra A perda da fertilidade do solo em razão da redução da serrapilheira. B. Maior formação dos rios voadores, responsáveis por chuvas no centro-sul brasileiro. C. O aumento da erosão superficial decorrente da redução do processo de lixiviação do solo. D. A maior atuação da massa tropical continental sobre a região, aumentando as estiagens. Letra E. A redução da amplitude térmica anual com maior ocorrência do fenômeno de friagem. Ele está querendo saber sobre o problema ambiental ligado ao desmatamento da floresta úmida. Pois é. Então a palavra-chave é desmatamento. Então, se está ocorrendo desmatamento, está retirando vegetação, ele vai causar um problema ambiental, que é justamente a questão da fertilidade do solo. Se está tirando floresta, vai diminuir essa formação dos rios voadores, né? Exatamente. Cada uma árvore centenária dessa joga toneladas, é uma bomba d'água para a atmosfera. Toneladas de partículas de água na atmosfera. Exatamente, por sem dia. Falar da questão dos gases, né? Exatamente. Vamos lá para a questão 5. O estado de Rondônia apresenta um índice elevado de desmatamento da Amazônia Legal. Olha só, palavra-chave: Rondônia e desmatamento. Fiz ao contrário, né? Rondônia e desmatamento. Então, Rondônia e desmatamento. Beleza. As principais causas desse processo de desmatamento, novamente aí, ó, desmatamento, estão descritas corretamente nas afirmativas a seguir, exceto uma. Qual? A abertura de estradas a partir dos processos de expansão da floresta agrícola através da ocupação induzida pelo governo no contexto de projetos de integração nacional. B. A urbanização da população associada à mineração de casterita e ao garimpo de ouro exigiu a construção de uma complexa infraestrutura urbana e redes de transporte. C. A expansão da pecuária extensiva, da agricultura empresarial e das queimadas praticadas tanto pelos grandes proprietários como pelos pequenos agricultores. Letra D. A exploração madeireira responsável pelo desaparecimento de espécies de árvores que produzem madeiras nobres, tais como mogno, acapu e virola. E letra E. A expansão das áreas ocupadas pelo agronegócio, como a soja, é explicada pela agilização do escoamento da produção graças ao modal rodo-hidroviário. Então, ele quer saber está errada. Que está errado, né? Isso aqui, nós temos um modal rodoviário, rodo-hidroviário para exportar soja. Temos a nossa produção que nós falamos na nossa aula aqui. A exploração madeireira, ela é responsável por desaparecimento de espécies de árvores? Sim. A expansão da pecuária extensiva e da agricultura empresarial e das queimadas praticada tanto, ela é praticada pelos grandes proprietários e pelos pequenos? Sim, os dois têm culpa. Vamos lá? A abertura de estrada a partir dos processos de expansão de fronteira agrícola através da ocupação, que foi o governo que fez? Foi. No contexto de projeto de integração nacional? Sim, os PINs. Então, só pode ser A, B. Ok, meus queridos? Então, se você marcou a letra B, maravilha, show de bola. Show de bola. É isso aí, sucesso. A gente se encontra na próxima aula, tá ok, galera? Não perca o nosso encontro. Tchau!